Essa palavra que eu quero trazer a vocês é uma palavra que Deus me havia dado um tempo atrás. E orando por esse dia de hoje, Deus me recordou que deveria trazer essa palavra uma vez mais para a igreja. E eu havia posto e pongo uma vez mais o título dessa palavra, Sonhos de Deus. Diga assim, sonhos de Deus. Sonhos todo mundo tem. Hoje dia tu vas escuchar muito de que tu tienes que sonhar sus sueños, ¿verdad? Muchas enseñanzas, muchos predicadores, mucha gente que se dedica al coaching. Diga, tú tienes que soñar sus sueños, luche por sus sueños, nunca desista de sus sueños. Y eso es verdad. Cuando uno tiene sueños y lucha por sus sueños, eso es una bendición, porque quizás puede lograr llegar a los sueños que tanto quiere. Pero cuando yo oraba tiempos atrás sobre ese tema, sobre essa coisa de sonhos que me venia, essa palavra, Deus pôs em meu coração, perguntando assim, e eu, quais são meus sonhos? E Deus me dizia, vocês têm muitos sonhos, pero quais são meus sonhos? E o que Deus colocava em meu coração nessa época era assim, será que eu tenho alguém que quer sonhar meus sonhos? Então, essa é a luta de todos nós outros que aqui estamos, todos. Tu veniste de seu país um dia, tu aterrizaste em Naples, ou aterrizaste em outro lugar, o ponto é que estamos aqui, nessa cidade, e cada um vindo com um sonho, vindo com um propósito, com um objetivo. Às vezes é ganhar dinheiro, às vezes é juntar dinheiro um tempo e depois regressar a meu país com mais dinheiro, porque assim vou viver melhor. Às vezes veniste com qualquer outro sonho, mas todos nós outros venimos ou chegamos a Deus com sonhos particulares. Pero quando tu conheces esse Deus e empiezas a ler a palavra, o que me impactou desde quando me converti de verdade e me entreguei meu coração ao Senhor muitos anos atrás, foi entender que Deus tinha sonhos. E que sonhar os sonhos de Deus vale mais a pena que sonhar meus sonhos. É bonito falar isso, pero tu vas a ver pouca gente disposta a fazer isso. Porque muita gente quer sonhar seus sonhos, seus planos. E aí, no caminho, Deus me vai bendiciendo em meus sonhos. Pero alguém parar a vida, parar sua renda, parar seus desejos personais e dizer, eu abro mano de meus sonhos para sonhar tus sonhos, Deus, é diferente. Pero eu te quero dizer que Deus tem sonhos. Quando tu pensas em tu própria vida, muito tempo atrás, se eu te pergunto, quando tu eras niño, que é o que tu querias ser quando crescer? Ou se tu pergunta a qualquer niño aqui, qualquer de los chiquititos, e pergunta, what do you want to be when you grow up? Que é o que tu queres ser quando crescer? Belinha, o que você quer ser quando você crescer, Belinha? Hã? Veterinária. Isso é um sonho. Esse sonho pode ser que seja realidade um dia. Ou pode ser que não. Por quê? Porque só Deus sabe, pero é um sonho. Se eu te pergunto quando tu era pequeno, que sonho tu tinha? Que é o que tu queria ser quando crescer? De aqui vai sair muitas coisas, verdade? Muitas coisas. E quizás hoje dia tu vives esse sonho, ou quizás não viviste esse sonho que tu dizia, eu quero ser isso quando crescer. Por quê? Porque a vida tem caminhos diferentes, verdade? Esses são sonhos personais. Pero eu te quero dizer que Deus também tem seus sonhos. E é esse tema que eu quero hoje, essa noite, se Deus permite, abrir meus olhos e abrir seus olhos. Essa palavra é quizás não tanta ensinança como às vezes eu predico, mas é mais de meu coração para seu coração. Isso é o que eu vou predicar para vocês, é minha vida. É o que eu creio, é o que eu vivo, e é o que nós outros venimos a Naples para ser. Que é tratar de viver os sonhos de Deus. Amém, meus amados? Eu estava em Miami com uma vida muito cômoda, muito tranquila. Eu tenho uma empresa em Miami hasta hoje. Trabalho todos os dias com vocês e todas as semanas. Essa semana eu fui a Miami 2 vezes. Eu fui em miércoles, cheguei tempranito, saí às 9 da noite, cheguei em minha casa às 11h30. Ayer eu saí el viernes, tempranito de minha casa, saí de Miami às 11 da noite e cheguei às 1 da manhã em minha casa. E trabalhei todos os outros dias normais. Então, trabalho nós outros temos. Mas meu trabalho era mais cômodo, porque eu tinha minha empresa, minha casa estava em um lugar que é a 5 minutos, como André e Aida também viviam aí da empresa. A escola de Davi e Gabriela estava a 5 minutos e a igreja de Miami a 5 minutos. Então,
venir para Naples era más trabajo, más dinero. Poner outro empleado em minha empresa, porque agora eu não estou aí. Poner outro empleado, se tu haces as contas por baixo, tu estás falando de $30,000 a mais que uno tem que pagar e deixa de ganhar. Gasolina, milhas, trabalho. E tu perguntas, por que, pastor? Porque lo mais cômodo é quedar em Miami. ¿Por que existe todo esse cambio? Porque nós outros decidimos, eu e Alana, um dia, muitos anos atrás, a sonhar os sonhos de quê, meu amado? De Deus. Sonhar os sonhos de Deus não é a vida cômoda, como nós outros queremos. Sonhar os sonhos de Deus, Deus mueve nossa agenda. Quando Deus chamou a Abraão e disse assim, sale de sua casa, de sua parentela, de todo isso, movia a vida, cambiava a vida. Pero esse homem começou a viver os melhores anos de sua vida. Os anos históricos de sua vida. ¿Por quê? Porque decidiu sonhar os sonhos de Deus. Amém, meu amado? Cada um aqui tem sua semana, seus sonhos particulares. Meu objetivo hoje é abrir nossos olhos para que tu entenda que os anos estão passando. E é uma decisão tua, personal. Eu vou viver meus sonhos ou eu vou querer viver os sonhos de Deus. Amém? ¿Está listo? Presta atenção, Jeremias 29:11 é um versículo que quase todo mundo conhece e é um versículo que a todos lhe encanta. Mira o que diz Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho acerca de quem? De ustedes. Dice o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para dar-lhes porvenir e esperança. Em outras versões, para dar-lhes futuro e esperança. Mira que Deus está usando, Jeremias está dizendo, porque eu sei os sonhos, ou os planos, eu sei os planos que eu tenho para ustedes. E ele está dizendo, esteja tranquilo, porque se tu me entrega sus sonhos, sus planos personais, e me entrega a mim, que eu tenho mis planos acerca de ti, esteja tranquilo que quando eu agarre tu vida, mis planos para ti são bem, não são de mal, para dar-te algo bueno, um futuro e uma esperança. Então, o que Deus está dizendo assim, se tu tens que sonhar sus sonhos, e tem que abrir mão de algumas coisas dos planos que tu hiciste para sua vida, para começar a viver mis sonhos, tu cambia sua vida, sua renda para viver os meus, ele está dizendo, esteja tranquilo, porque isso é uma boa inversão, porque mis planos vão ser sempre de paz e não de mal, para dar futuro e esperança. O que passa é que Jeremias está dando uma palavra profética em um tempo horrível, terrível, de muitas lutas. Então, esse texto é um lindo versículo em um tempo malíssimo. É uma bela frase, pero em um tempo de muitas lutas. Que tempo é esse, pastor? É um tempo de cautiverio. É quando agora todo o povo de Deus, de pouco a pouco, estava sendo levado cautivo para a Babilônia. E de pouco a pouco Nabucodonosor foi levando os cautivos. Ustedes se recuerdan de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Foram levados de pouco a pouco sendo cautivos. E mientras isso sucedia, Jeremias está em Jerusalém. Ele está aí nesse lugar, sofrendo todas as lutas e vendo um povo pouco a pouco sendo levado para a Babilônia. E allá, vendo todas essas coisas sucederem, filhos indo-se, famílias sendo divididas, gente sendo levada para outro lugar, para ser escravos, para ser allá prisioneiros, levando-se pouco a pouco, Deus levanta esse homem em meio de esse tempo difícil e disse assim, eu sei os planos que eu tenho, e eu vou fazer algo tremendo, eu tenho um sonho para esse povo todavia. O que passa é que esse cautiverio ia tardar 70 anos. 70 anos. Então, Jeremias estava traindo uma palavra profética, mas essa palavra profética ia tardar 70 anos para cumprir-se. O contexto está em seu boletim, Jeremias 29, o versículo anterior 10. Porque assim ha dicho o Senhor, quando según me dicho se cumplan 70 anos para a Babilônia, los visitaré com mi favor e les cumpriré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Então ele disse, porque eu
Sei los planes que yo tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles futuro y porvenir. Para os brasileiros que aqui estão, em português, é assim. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E outra versão diz, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, que é o que eu entendo? Deus está usando Jeremias em um tempo difícil. Jeremias está aqui profetizando algo bueníssimo em um tempo difícil. A gente sendo levada allá para a Babilônia, E esse homem está sendo usado por Deus dizendo, isso vai tardar 70 anos. Isso vai durar 70 anos, pero eu tenho um sonho. Deus, qual é tu sonho? Eu vou trazer eles de volta para esse lugar. E eu los vou colocar aqui outra vez. E ele disse, porque eu sou o que sabe todas as coisas, eu sou o que tem um outro sonho, um outro plano. Então, que é o que eu quero que tu entenda? Eu estou aqui com um profeta falando a palavra de Deus, então isso é o coração de Deus. Deus está dizendo, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Qual é tu sonho, Deus? Em 70 anos eu vou regressar. Em 70 anos, allá em Babilônia, entre meio dessa gente que está cautiva, vai nascer algumas pessoas. E allá vai nascer Neemias. Allá vai nascer Esdras. Que Deus vai usar Esdras e Neemias anos depois, para volver de allá de Babilônia, para restaurar os muros de Jerusalém. Eu tenho um Deus que tinha um sonho muito tempo atrás, antes de Neemias nascer, antes de Esdras pensar em nascer, e ele está dizendo, eu tenho um plano. E Deus encontra muitos anos depois, dois corações que disseram, eu quero sonhar tus sonhos, Deus. Deus une seu sonho que ele profetizou com tanto tempo. Necessitava encontrar dois corações que diziam, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus une o que ele sempre sonhou para que esses dois pudieran cumprir os sonhos de Deus. Neemias quizás podia dizer, minha profissão é muito boa. Eu estou ganhando muito bem nessa profissão. Eu sou copeiro de rei. Esse é um dos melhores lugares que há. Não me interessa absolutamente nada. Isso é um problema dessa gente, isso é um problema dessa família. Essa gente é muito complicada. Eu estou bem, eu estou tranquilo, não me importa nada. Eu quero chegar em la tarde, todos os dias depois de meu trabalho, sentar em meu sofá, prender televisor, estar passando os canais. Nem me interessa se há divórcio, se há luta, se há peleia, se também. Há gente que vai solucionar. Neemias podia pensar assim. Pero Neemias não pensou assim. Neemias apertou o coração e ele disse assim, eu sou parte da solução. Esdras, a mesma coisa. Agora, se tu viesses allá, tu não ibas pensar jamais que Neemias ia ser o homem que Deus ia elegir para restaurar os muros. Se tu mirasse todo o reino e dizia, el copeiro del rei, esse que Deus vai usar? Não, não pode ser. Não creio que é de aí que vai vir algo que Deus vai ser. Pero Deus usou. Por quê? Porque Deus conhecia o coração. É o mesmo que sucedia com Davi. Quando Samuel foi na casa do papá de Davi, mirou a todo mundo, ele mirou o primeiro irmão, e Samuel, o profeta, disse assim, seguramente é esse. Seguramente é assim, eu não tenho dúvida nenhuma que é esse que está aqui. E Deus disse, não é esse. E ele disse a seu homem de Deus, a profeta, e disse assim, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. E aí mandam chamar a quem nadie, nem tu, se tu viesse allá, e vai pensar, esse vai ser o rei de Israel. Davi. Porque Deus vê o coração. Davi sonhou os sonhos de Deus. Neemias sonhou e viveu os sonhos de Deus. Quizás se Neemias seguisse sendo copeiro de rei e nada mais, tu não ibas ter o livro de Neemias em la Bíblia e jamás ibas escuchar de Neemias em la palavra. Iba a ser um bom empleado de uma grande empresa. Me hago entender, meu amado? Então, é uma decisão. Eu decido.
eu quero sonhar solo mis sueños, ou em minha vida toda ordenadita, há espaço para sonhar os sonhos de Deus. Qual é a pergunta que Deus sempre tem em todos os anos? Porque é Deus que encontra esse tipo de pessoa. Deus, quando buscava Davi, ele disse assim: eu encontrei a Davi, um homem segundo mi coração. Deus estava dizendo: eu encontrei a alguém que quis sonhar meus sonhos. Eu encontrei a alguém que disse assim: onde eu chegar, eu vou garantizar que Jesus reina, que Deus reina. Porque quando Davi assume o reino, ele escreve e manda todo o reino e diz assim: alegrem-se os cielos, regozijem-se na terra, porque o Senhor reina. Ele não escreveu porque Davi é rei. Ele disse: é porque agora o Senhor vai reinar. Deus sabia esses corações e ele disse: eu encontrei essa pessoa. Será que tu eres uma pessoa que Deus pode encontrar? Que está disposto a viver os sonhos de Deus? A pergunta de Deus é assim: com quem eu posso compartilhar minha obra nesse mundo? Com quem eu posso compartilhar? Será que é aqueles que querem sonhar meus sonhos? Então, tu pode pensar, Neemias era um homem muito especial para que Deus pudesse haver elegido esse homem. Não, meu amado. Neemias era um trabalhador, como tu e eu. Tinha um jefe, tinha que prestar contas a esse jefe. Se despertava todos os dias para trabalhar. Era um homem sencillo, não tinha nenhum linaje sacerdotal e nem era um profeta. E sem nada disso, Deus encontra Neemias da mesma maneira que ele encontrou Davi. Deus encontrou Neemias trabalhando para o rei. Então, como eu disse, Deus tinha um sonho. Qual era o sonho? Eu vou atrair 70 anos depois essa gente de volta. E Neemias está allá e seu coração empieza algo a suceder. Um dia, quando Neemias está aí trabalhando normal, como tu e eu, ele recebe um de seus irmãos, que vê Jerusalém como está. E mira o que sucede em Neemias 1:2. Hanani, um de mis hermanos, chegou de Judá com alguns homens. Les perguntei, isso é Neemias perguntando, por los judíos que haviam escapado, que haviam quedado de la cautividade e por Jerusalém. E eles me dijeron: el remanente, los que han quedado de la cautividade aí em la província, estão em grande dificuldade e afrenta. La muralla de Jerusalém está llena de brechas e sus puertas quemadas a fuego. Mira lo que ese hombre hace en versículo 4. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quando tu escuta coisas, tal família necessita ajuda, tal pareja quer restaurar seu matrimônio, tal pessoa quer mais de Deus, o que é o que passa com tu coração? Algo cambia. Esse homem se moveu. E quando se moveu, quem conhece a palavra de Deus, a vida de Neemias, de aqui para adelante, jamás iba a ser a mesma. Jamás. Essa pergunta que esse homem hace transformou sua vida para sempre. Para sempre. E ele empieza agora a sentir o dolor no coração, ele empieza a dizer assim: eu vou chorar, eu vou colocar-me delante de Deus, Senhor, que isso que estou escutando. E mira, meu amado, esse homem nasceu allá em Babilônia. Ele podia pensar assim: eu não tenho nada que ver com isso. Isso é um problema de eles. Não vai entender? Pero ele não faz isso. E ele empieza a colocar esse choro, esse llanto, esse dolor delante de Deus. O que de verdade estava sucedendo? Neemias estava começando a sonhar os sonhos de Deus. Diga isso para que tu entenda. Neemias estava começando a sonhar os sonhos de Deus. Neemias se entristece com essa notícia. Pero não é aquela tristeza que parece um velório, que nunca nada pode cambiar essa situação,
Era uma tristeza com um desejo de contribuir. Me hago entender? Às vezes nós vemos algo, uma situação que não nos gusta, não estamos de acordo, e às vezes nós criticamos, falamos mal. Esse homem não faz isso. Esse homem diz assim: eu vou orar, não me gusta o que vejo, pero eu vou ser parte da solução. E quando ele disse: eu quero ser parte da solução, é uma tristeza de verdade escuchar essas notícias, pero é uma tristeza llena de esperança. Se eu pudesse dizer isso em português, era uma tristeza grávida de esperança. É uma tristeza, pero há algo dentro de mim que vai generar algo que isso pode transformar, isso pode cambiar. Esse homem está embaraçado de quê? Está embaraçado de um sonho de Deus. E quem lê o livro de Neemias vai começar então a ver os anos de Neemias. Agora presta atenção, a Bíblia não valora nada do palácio real que Neemias vivia. A Bíblia não habla da comida buena que ele comia todos os dias. ¿Me entende? Del bonito aposento que tinha, da comodidade que ele vivia todos os dias. A Bíblia não habla absolutamente nada dessas coisas. ¿Por quê? Porque isso passa. A Bíblia empieza a falar de lo que queda. Então, a Bíblia já empieza de um ponto da vida, não tratando a vida tão buena que ele vivia em um palácio. Pero la empieza a tratar assim, quando ele decidiu sonhar os sonhos de Deus, déjame empezar a escrever de aqui para adelante. E quando isso sucede, Neemias então vai começar a viver dias diferentes. Era alguém que tinha um bom trabalho, um bom emprego, estava bem em sua vidita, pero agora algo entrou em seu coração e disse: eu tenho minha vida, eu tenho meus planos, tenho tudo, pero entrou algo em meu coração que é os sonhos de Deus, eu não posso seguir o mesmo. E quando isso sucede, esse homem então vai começar a viver novos dias, hasta que se vá. E esses dias é o que nós podemos dizer, os dias de Neemias. Os dias de Neemias. A Bíblia tem essas expressões de los dias de tal pessoa. A Bíblia, por exemplo, tem uma expressão que diz assim: como em los dias de Noé. Jesus falava assim. Jesus dizia: assim como em los dias de Noé, eu les digo, vai ser assim no fim de los tempos. Então, Jesus estava dizendo assim: eu vou correr esse homem que hizo uma grande obra. Eu vou resumir toda a vida desse homem que trabalhou por mim e eu vou dizer, como em los dias de esse homem, vai suceder tal coisa. Então, há expressões como os dias de Noé, como em los dias de Davi, como em los dias de Elias. Se tu buscas na palavra, tu vai ver. Isso se está referindo a todos os anos que essa pessoa caminhou com Deus. E resume nessa frase. Quando tu lês o livro de Neemias, tu vas começar a ver os dias de Neemias. Esdras também é a mesma época. Quando tu vas a ver os dias que esse homem vivia, e quando ele empieza agora a sonhar os sonhos de Deus, não significa que todo foi fácil. Aí havia Sambalá e Tobias, gente que criticava, gente que hacía contra a obra, hablava por detrás, matava todo o coração de Neemias e da gente, traía desânimo. Neemias passou por gente que se burlava de ele e da obra, e dizia: vão levantar esses muros, você é tão louco. Hasta uma raposa, como diz raposa? Um fox. Uma zorra pode caminhar por esse muro e tumbar esse muro. Gente que se burlava da obra de Deus, da obra que ele foi chamado para ser. Gente que pensava: isso não é nada, isso é uma tonteria, isso não vai chegar a lugar nenhum. Sambalá e Tobias que lo perseguia. Essa é a persecução clara. Esses são meus inimigos. Mas também a Bíblia habla de los nobles. Quem eram os nobles? Os nobles é aqueles que quedavam calladitos, não diziam tanta coisa, pero travavam todo o tempo. Cobrava interesse da gente que estava trabalhando na obra, ponia mais peso sobre a gente. E esse homem vai enfrentando todo esse tipo de luta. E sigue construindo o muro. Quando a gente se desanima, ele mira a gente e diz: mira, deixa-me explicar uma coisa. Ustedes não estão construindo esse muro por mim. Ustedes estão fazendo essa obra por sua casa, por sua família, por seus filhos e por sua esposa. Porque se esse muro se cerra as portas, se cerra as brechas, tu casa vai ser uma bendição. E ele dizia: tu não estás trabalhando por mim, tu estás trabalhando por ti. Quando nós hacemos a obra de Deus, estamos aqui, ou tu vas a um grupo de edificação, tu não estás sendo um favor para nadie, tu estás sendo um favor para ti.
Porque se a obra funciona, a igreja camina, e tu estás cercado de gente séria que quer agradar ao Senhor, tu não estás haciendo isso por mim, porque eu me vou um dia. Eu posso morrer a qualquer momento. Pero tu estás haciendo isso por ti. Porque se funciona e camina, tu estás construindo um muro onde tus hijos vão estar protegidos. Tus hijas vão estar protegidas. Tu casa vai estar protegida. Tu vai estar vivendo melhor anos, porque há uma proteção espiritual que vigila e que trata de fazer o que agrada a Deus. Me hago entender, meu irmão? Então, tu não haces para um pastor ou para um líder, tu haces para ti mesmo. E Neemias estava dizendo, tu não estás sendo por mim, tu estás sendo por ti. Pero na caminhada uno se desanima, uno se cansa, porque trabalha muito, porque estuda muito, e vai deixando. Não entende que está deixando de contribuir para a construção do muro, que é um próprio benefício para ti. E isso é o que esse homem estava fazendo, construindo algo, sonhando os sonhos de Deus, saindo de sua comodidade, para que agora outras casas, outras famílias pudessem viver algo melhor. Quando ele analisa todas essas lutas que ele passava, tantas coisas e persecuções, esse homem não pensava que a obra de Deus era uma canseira, ele não pensava que a obra de Deus era um trabalho extra que eu tenho, ou seja, já sou tão ocupado, já trabalho tanto e depois há essas coisas mais de Deus que eu tenho que fazer, nem tenho tempo. Esse homem não pensava assim. Esse homem mirava a obra de Deus e ele disse, eu estou fazendo uma grande obra. Mira o que dice, isso não é minha palavra, isso é Neemias 6:3. Entonces les envié mensajeros dizendo, estou realizando uma grande obra. E ele dizia, não puedo ir, porque a gente mandava mensageiros para sacarlo de la obra. E ele disse, eu não puedo ir. ¿Por que cesaria o trabalho se eu lo abandonara para ir a ustedes? 4 vezes me enviaram mensageiros com respeito ao mesmo assunto, e eu les respondi de la mesma maneira. Esse Neemias estava dizendo assim, eu não vou parar a obra, eu estou fazendo uma grande obra de Deus. Mandaram 4 vezes gente para desanimar, e ele disse, olvídate, eu vou seguir hasta el final. E esses foram os dias de Neemias. Se tu miras bem a los ojos humanos, tu não vai pensar que isso era uma grande obra, coisa nenhuma. Esse homem está dizendo, eu não vou, porque eu estou fazendo uma grande obra de Deus. Mas se tu miras o dia a dia, qual era essa grande obra, meu amado? O que era mais problema? Se tu vês os conflitos e as coisas que ele tinha que estar lidiando todo o tempo, era melhor haver quedado onde, meu amado? Onde tu crees? En el palácio, cambiando os canais de televisor, mirando a internet, vendo outra coisa. Pero esse homem dizia, não, isso para mim não é uma canseira, isso para mim é a grande obra de Deus. E esse homem sofria batalhas exteriores e batalhas interiores muito grandes, enormes. Pablo passou por isso. Pablo dijo o que está em 2 Coríntios 7:5b. Mira o que ele disse. Sino que enfrentamos tribulações de quantas partes, meu amado? De todas partes. Desde afuera, conflitos. E desde adentro, o que, meu amado? Temores. Todo homem de Deus passa por essas coisas. Conflitos por afuera. E por adentro, uma luta interior. Pero vão lutando, vencendo e passando contra vento e maré, porque estão sonhando os sonhos de Deus. Então, aunque ele passava por todas as lutas, presta atenção, meu irmão. Aunque Neemias passava por toda essa luta, Sanbalá e Tobias vêm, os nobres dando trabalho, a gente desanimando, eu haciendo a obra do Senhor, e vamos adelante, e isso que estou fazendo uma grande obra. Quando uno para pensar e diz, é muito trabalho, é muita canseira. Pero Neemias, com todo isso, estava vivendo os melhores anos de sua vida. A vezes tu tens que sair de sua casa e um grupo de edificação, ensinar. E tu te desanimas porque vê 2, 3, 4, 1, 2, falta a gente, não avisa nada. Se tu miras isso, tu vas desanimar. O que tu tens que mirar é dizer assim, eu estou fazendo uma grande obra, que agrada o coração de Deus. E eu estou vivendo os melhores
días de mi vida, aún con todas esas luchas. ¿Me hago entender, mi amado? Todos nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Y nosotros, aunque pasamos por luchas, estamos viviendo, sim, los mejores días de nuestra vida. ¿Tú puedes decir amén a eso, mi hermano? Ahora, ¿por qué los ojos humanos, por qué a nuestros ojos no parecen los mejores días? Porque para nosotros los mejores días significa salir de trabajo, llegar en la casa, tener dinero para comprar un tremendo sofá, un tremendo televisor, o subir y no hacer nada, o salir y hablar tontería. Y porque esos son los mejores días, viajar, comprar, tener dinero. Y a veces hacer la obra de Dios es más problema, más canseira, no tengo tiempo, quita mi nombre, no quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque para nosotros los mejores días es vida buena. ¿Y por qué hacer la obra de Dios muchas veces es malo? Porque para nosotros, mi amado, los mejores días en nuestra cabeza es disfrutar la vida. Es diversión. Eso para nosotros son los mejores días. Y soñar los sueños de Dios es un extra. Es un trabajo más. Es un problema más. Entonces, si soñar los sueños de Dios, yo entiendo que es eso. Tú tienes que entender que tú quizás vas a ser un cristiano, pero que vai viver sus sueños, sus planes. Vai ser ok, uma bendição, vai viver aí, pero não vai viver todo o que Deus tinha. ¿Me hago entender, mi amado? Quando o povo de Deus saiu do Egipto e Deus tinha uma terra prometida que emana leite e mel, tu sabes que grande parte dessa geração, solo Josué e Caleb, que cantamos hoje, entraram. Outra grande parte de eles morreu no deserto. Pero essa gente viveu 40 anos. Não é que morreram. Eles comiam del maná, eles bebiam del água, davam volta e volta, um ano. Tu mirava outro ano depois, onde estavam eles? Aí, outra vez mais. 5 anos mais, nós outros estamos aqui 5 anos depois. 10 anos mais, aqui nós outros. Pero em círculo. Não chega a lugar nenhum. Não avança com coisa nenhuma. Pero não significa que não és amado por Deus. És amado por Deus. Não significa que és o povo de Deus. És o povo de Deus. Não significa que Deus não tem planos. Sim, tem planos, pero eu decido outra coisa e eu vivo. Não é que morro, pero 40 anos no mesmo lugar. E muito de isso, de nós damos volta no mesmo lugar, a mesma peleia. 1 ano tu habla com a pareja, está peleando. 10 anos depois, a mesma peleia. 15 anos depois, a mesma lutita, sigue no mesmo lugar. Toda essa cosita vive, a mesma peleia, nunca sai da mesma coisa. É por quê? Porque decidiram viver seus sonhos. E tu tem que entender isso, meu irmão. Eu só vou avançar e viver a terra prometida, o melhor de Deus, quando eu decida viver os sonhos de Deus. Não há outra salida. Muitos de nós hoje somos cristianos, estamos tristes, estamos deprimidos, não sabemos o que fazer da vida, é porque tu decidiste. Eu não quero canseira de los sonhos de Deus. Eu quero divertir-me. Eu quero disfrutar a vida, porque isso é sinônimo de los mejores dias. Pero eu te quero dizer que os mejores dias é dedicar-se e viver los sueños de Deus en essa terra. Tu recibes isso, meu amado? Que é o que eu necessito entender? Que os sonhos de Deus são melhores que os meus. Tu tens isso em seu boletim? Tu pode dizer bem alto? 1, 2, 3. Los sueños de Deus são melhores que os meus. Uma vez mais. 1, 2, 3. Tu crees nisso? Jesus chamou discípulos. Algunos de ellos tenían negocio, pesquería, barco. Essa gente era ocupada. Deus nunca chamou desocupados. Se tu vê a palavra de Deus, sempre chamou gente que estava trabalhando. Ou pescando, ou cobrando impostos, ou Gideão amassando aí as uvas em la vinha. Algo estava haciendo. Eliseu arando a terra. Nadie estava com o pé na parede, refrescando-se de frente ao mar, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim em la vacação. Não foi assim. Era gente ocupada como tu e eu. Gente que podia dizer, não tenho tempo. Não quero. Não dá. Pero eles decidiram sonhar os sonhos de Deus.
Quando uno decide sonhar os sonhos de Deus, não é que não dá, é assim, dá. E minha vida vai cambiar para sonhar os sonhos de Deus. Não é assim, Deus está aí e Deus tem um sonho. Senhor, quando eu tenha tempo, e se puedo, se me dá a gana, se me siento bem, eu lo hago. Se não, não. Mas quando uno decide sonhar os sonhos de Deus, a pessoa é o contrário. A pessoa não hace assim. A pessoa diz assim, esse é tu sonho, Senhor, tranquilo. Toda a minha vida eu vou reordenar para começar a ser o que te agrada. Os discípulos, muitos deles deixaram seu barco, deixaram seu padre, deixaram sua madre, deixaram o trabalho de cobrar imposto, deixaram muitas coisas para seguir a Jesus. E eles começaram a viver os melhores anos de sua vida. Quizás, se Pedro quedasse com sua companhia de pesca, quizás essa companhia seria tremenda. Quizás seria a melhor companhia de pesca, de pesqueria de Israel. Comprou um barco, correu muito pescado, compra um segundo barco, correu muito pescado, necessito 3 barcos, esse barco está pequeno, compra um barco maior, e vamos multiplicando o barco, a coisa mais linda. Sabe que dia que tu vai escuchar da história de Pedro? Sabe que dia, meu amado? Responde-me a mim, sabe que dia? Nunca. Uma decisão. Eu disse, era mala essa ideia? Não, era boníssima. Quizás iba a salir nos periódicos, tremenda empresa de pescaria de Pedro, crescendo como louco, compre ações da empresa de pesqueria de Pedro, que tu vai poner ser rico. E Pedro um dia dijo, vou a sonhar os sonhos de Deus. Quando Jesus les chama e disse assim, eu vou a ser ustedes pecadores, pero pescadores de quê? De homens. E eles disseram, é o que eu quero. Vou cambiar minha vida, vou cambiar tudo. E é isso o que eu quero para minha vida. Esses homens começaram a viver os melhores anos de sua vida. Foi fácil? Não passaram nenhuma luta? Foi assim, meu irmão? Não. Cambiou a vida de eles, a renda de eles. Cambiou ou não cambiou nada? Cambiou todo. Mas com todo isso, eles viveram os melhores anos da vida de eles. Jesus, mais adelante, depois de haver caminhado com eles, Jesus ora a Deus e disse assim, Mateus 11, 25, em aquele tempo, Jesus dijo, te alabo, Padre, Senhor del cielo e de la terra, porque has mostrado a los sencillos las coisas que escondiste de los sábios e entendidos. Jesus estava dizendo assim, há muita gente muito sábia, muito entendida nesse mundo, pero eu te glorifico, Deus, porque tu elegiste aqueles que eram, ¿qué? Sencillos. Então, esses homens começaram a receber uma revelação preciosa, um tesouro, a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E isso para eles não era pouca coisa, isso era muito. Isso era precioso, meu amado. E eles começaram a tesourar essas coisas. Coisas que Jesus está dizendo, está escondida desse mundo. Está escondida de los sábios, está escondida de los entendidos, está escondida dessa gente que brilha muito. É algo que eu vou revelar àqueles que são sencillos. E os discípulos guardaram tanto isso no coração, que hasta aqueles que eram mais eloquentes, hasta aqueles que eram mais estudiados, mais sabidos, que sabiam falar mais bonito, eles entenderam, mira, o reino de Deus não é falar bonito, o reino de Deus não é eloquência, o reino de Deus é outra coisa. Não é filosofias humanas, não é frases bonitas, o reino de Deus é poder, o reino de Deus é transformação. E Pablo, anos depois, esse homem que tinha tudo isso, criado ao pé de Gamaliel, tremenda educação, um homem que sabia muitas línguas, que sabia muitas coisas. E ele disse à igreja de Coríntios, 1 Coríntios 2, 1, eu mesmo, hermanos, quando fui a anunciar-lhes o testemunho de Deus, ou seja, falar da palavra de Deus, não lo hice com grande eloquência e sabedoria. Não les hablé, nem les prediqué com palavras sábias e eloquentes. Versículo 5. Para que a fé de ustedes não dependieran de quê, meu amado? De la sabedoria de quê? De uma estrela. Pero que ustedes fossem dependentes del poder de Deus. Esse homem está dizendo, eu podia chegar hablando bonito. Eu tinha todo para falar de uma tremenda maneira filosófica, para que ustedes quedassem impressionados.
E ele disse, eu não lo hice. Ele está dizendo, foi uma opção. E eu não cheguei dessa maneira. ¿Por que não, Pablo? Para que a fé de ustedes não estivesse apoiada sobre um homem, pero que vieran em um homem sencillo o poder de Deus. Me hago entender, meu amado? E isso é um desafio grande, porque hoje em dia a gente quer aparecer. Essa cosita aqui que estou usando aqui hoje, sabe, essa cosita se chama micrófono. Muita gente le encanta isso. Muita gente quer isso. Quer um micrófono para falar, para cantar, para não sei o quê. Porque quer aparecer. Pero hacer essas coisas, meu amado, tu tens que entender que tu estás em um lugar muito precioso delante de Deus, que é ministrar corações, é ministrar vidas. Não é para ser bonito, não é para ser eloquente, não é para nada disso, é para que a vida de la persona sejam parecidas, não comigo e contigo, pero que sejam parecidas com quem? Com Jesus. E por que, pastor? Porque eloquência humana jamais alcança a sabedoria de Deus, não alcança nunca. Porque ele está dizendo, eu escondi de los sábios e de los entendidos. E eu revelei a los humildes de coração. Mais adelante, mesmo contexto, versículo 9, 1 Coríntios 9, mira o que próprio Pablo dijo. Sin embargo, como está escrito, nenhum ojo ha visto, nenhum oído ha escuchado, nenhuma mente humana ha concebido lo que Deus ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Deus nos ha revelado esto por meio de quê, meu amado? De la sabedoria humana. ¿É isso? Revelado por meio de quê? Del Espírito. Que é o que ele está dizendo? Igreja, Deus não trabalha por sabedoria humana jamais. Deus trabalha por revelação. Ele ha revelado através do Espírito. Por isso, muitas vezes tu vê uma cidade pequena, uma caseta sencilla, e aí há um homem de Deus sencillo, que não tem estudo nenhum, pero é lleno do Espírito Santo de Deus. E tem tremenda revelação da palavra de Deus e do reino de Deus. ¿Dónde ha venido isso? Revelação que é dada através do Espírito Santo de Deus. É isso o que Deus necessita. Tu recebes isso, meu amado? Tu recebes isso em seu coração, meu amado? E esses olhos de Deus seguem buscando pessoas que querem avançar com seu reino. Mira o que diz 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor estão contemplando toda a terra, para mostrar su poder a favor de los que mantêm hacia Ele um coração que, meu amado? Um coração que, igreja? Perfeito. Ele está dizendo, eu estou buscando, contemplando. Quando eu encontre esse que queira ser mi voluntad por completo, eu vou mostrar a essa pessoa mi favor. É com esse que eu vou compartilhar minha obra. Vamos trazer para nossos dias, porque eu estou contando a história de Neemias, que viveu os sonhos de Deus, estou contando histórias da palavra de Deus, de homens que viveram, pero se tu fueses um discípulo do Senhor Jesus, quando Ele se foi para o cielo, tu ibas escuchar de Jesus algumas palavras. E mira o que Jesus dijo, Mateus 28, 19. Portanto, vayan e hagan discípulos de quantas las naciones, meu amado? De todas as nações. E ele dijo assim, quando aqueles queiram de mim, que entenderam a palavra, hagam uma coisa, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e ensinando-lhes que guardem todas as coisas que les he mandado. E he aqui, eu estou com vocês todos os dias, hasta o fim de quê, meu amado? Del mundo. Quando eu me converti, e quando eu comecei a ser ensinado da palavra de Deus e ler a palavra de Deus, esse texto que tu acabaste de ler, Mateus 28, 19 e 20, isso é todo em minha cabeça quando nós falamos do reino de Deus. Porque eu me vejo como se porque eu digo que eu sou discípulo de Jesus. Se eu pergunto a vocês, quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão, todo mundo levanta. Perfeito. Se tu fueras nessa época, tu ibas estar escutando tu maestro dizendo assim, andei com vocês. Derramei meu espírito sobre vocês, dei poder para vocês, compartilhei minhas palavras com vocês, dei meu tesouro a vocês, inverti tempo com vocês, discipulei vocês, hice muitas coisas. Eu só pido uma. Vocês que vão viver nesse mundo, discípulos, eu me vou e vocês se vão quedar. Te posso pedir uma coisa? Sim, eu tenho um sonho.
¿Puedo decir cuál es mi sueño, discípulos? Sí, quiero escuchar, Señor. Dice así, yo quiero que ustedes ahora vayan y hagan discípulos de las naciones que más te gustan. Si no te gustan los argentinos, no habla con los argentinos. Si no te gustan los brasileños, no habla con los brasileños. Si no te cae bien los mexicanos, no, tranquilo, no hable con ningún mexicano. ¿Es eso que él dijo? No. Cambia tu manera de ser. Cambia tu cabeza, cambia tu corazón. Y haga discípulo de cuantas las naciones yo te mande. No eres tú que eliges. Yo soy el Señor, tú eres el siervo. Y dice, vaya ahora y haga discípulo de todas las naciones que yo te mande. Bautícelos, haga todo eso. Y haga una cosa, enseña a ellos a guardar todas las cosas que yo les he ordenado. Si tú haces todo eso, discípulos, yo estoy con ustedes todos los días. Guardar essas coisas que Jesus has ordenado, ensinar a guardar, é o que a igreja, ou muitas, se olvidaram, ou não querem fazer, ou muitos cristianos, muitos discípulos não querem fazer. Tu disse, por quê, pastor? Porque isso não é viver os melhores anos, porque isso dá trabalho. Porque para ser discípulos, eu tenho que ser discípulo. Eu não posso ser um discípulo se eu não sou discípulo. Eu tenho que ser para poder hacer. Porque si yo hablo y no vivo, la gente va a mirar y va a decir, hello. Entonces, hacer discípulos da trabajo. Pero es lo que tu Señor y mi Señor nos ha dicho. Ese es mi sueño. Y yo creo que como si Dios fuese para el cielo y Él pudiese mirar el planeta Tierra y Él pudiera decir así, mira, déjame decir una cosa, discípulos. Ustedes van a vivir la vida, ustedes van a tener sus sueños, van a tener muchas cositas para hacer, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, hay muchas cosas para hacer. Pero yo te puedo pedir una cosa a ustedes que están en el planeta, mis discípulos, sí, Señor, pida, no se olviden, por favor, de mis sueños. No se ocupen tanto. Piensen en mí. Haga algo por mí. No se distraiam tanto. Vaya de alguma maneira em los anos que tu vas viver e haga que? Discípulos. E isso é o que Deus sempre sonhou. Quando Deus empieza a igreja primitiva, que é a primeira igreja, antes de qualquer placa, de qualquer igreja humana, quando Ele começou a primeira, Deus estava muito feliz com aquela igreja primitiva. Por que Deus estava feliz com aquela igreja primitiva? Porque era um sonho de Deus. Quem havia sonhado com essa igreja? Deus. Deus se alegrava com a igreja primitiva, sim ou não, meu amado? Sim. E tu disse, pastor, que é o que essa igreja fazia? Qual era o sonho de Deus? Que foi a primeira isso nos primeiros dias. Qual era o sonho do Senhor? Mira o que diz, Hechos 2:42. E perseveravam em la doutrina de quem, meu amado? Era perseverança. Por quê? Porque tem que perseverar, se cansa, não quero mais, não me importa, não me interessa. Não, não é assim, eu quero, eu vou. Perseverança. Essa igreja perseverava em estudar a palavra de Deus. Perseverava em que mais, meu amado? Em la comunhão, em partimento del pan e em las orações. Então caía temor sobre toda persona, pois se hacían muitos milagros e señales por meio de los apóstoles. Ellos perseveravam unánimes en el templo dia tras dia e partiam el pan, ¿dónde, meu amado? Casa em casa. Participavam de la comida com quê? Com alegria e com sencillez de coração, alabando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E ele, Senhor, Deus, añadia diariamente a su número los que habían de ser, ¿qué, mi amado? Salvos. ¿Qué era lo que esa iglesia hacía? Ellos, además de a veces estar en el templo, ellos también se reunían de casa en casa. ¿Y qué hacían de casa en casa? Partían el pan, tenían comunión, participavam com alegria, sencillez de coração. Era um grupo de edificação. E o dia a dia de fazer essas coisas, de viver isso, eu te quero dizer que isso que às vezes parece canseira, era os sonhos de Deus cumprindo-se em la terra. Essa era a primeira igreja. Eu te pergunto, ¿a ti te gusta ir a um grupo de edificação? Tu haces el esfuerzo para reunir-se de casa em casa e partir el pan? Ou isso para ti é uma invenção aí de alguns ministérios? Isso não é assim, meu amado. Isso era o sonho de tu Deus.
Eso era lo que él planeó. Y eso era lo que él soñaba y sus ojos estaban sobre esa gente. Y él dice, cuando yo veía eso fluir. Aquí está diciendo que Dios hacía muchos milagros, señales, prodigios y maravillas. ¿Por qué? Porque había un corazón que estaba soñando los sueños de Dios. Yo te pregunto, ¿esa iglesia pasaba por luchas y persecuciones? Sí, pero esa iglesia tenía conversiones. Esa iglesia tenía bautismos. Essa igreja tinha unção del alto que transformava casas e famílias eram sendo transformadas, meu amado. Havia sanação exterior, havia cura interior, e o reino de Deus ia avançando. Que era isso, pastor? Os sonhos de Deus cumpriendo-se em la terra. Isso eram os sonhos de Deus. Através de homens sencillos, através de homens trabalhadores ocupados, homens que tinham suas lutas personais, pero estes homens, meu amado, estavam vivendo os melhores anos de suas vidas. Déjame dizer uma coisa, para que tu guardes em tu coração e jamais te olvide, Deus te ha dado o privilégio de viver seus sonhos hoje. Tu recebes isso, meu amado? Tu recebes isso essa noite, meu amado? Deus te ha dado, em los últimos anos, o privilégio de poder viver os sonhos de Deus. Que é o que tu has hecho com isso? Querer sonhar os sonhos de Deus vai mover sua agenda, vai cambiar sua vida. Viver os sonhos de Deus, viver os planos de Deus, viver o melhor de Deus, vai cambiar, vai transformar. Porque Deus é um Deus que não é siervo mío e tuyo. Deus é Senhor. Quem são os siervos? Nós outros. Pero está dizendo, mis planes são buenos, são de paz e não de mal. E desde quando uno empieza a entender isso, meu amado, ele disse, buscar em primeiro lugar mi reino, mi justiça, em outra palavra, mi modelo, e todas as outras coisas, esteja tranquilo, que eu vou añadir. Pero nós nos ocupamos buscando as outras coisas. E o reino e justiça queda em último lugar. A vida é mais difícil. O matrimônio é mais difícil, criar os filhos é mais difícil, trabalhar é mais difícil, tudo é mais difícil, mais luta. Então diz, por quê, pastor? Porque uno decidiu, uma decisão personal. Às vezes eu vou caminhar 40 anos dando volta em los mesmos problemas. Pero é uma decisão personal. Se eu quero sonhar os sonhos de Deus, se pongo o reino de Deus e sua justiça, Ele vai garantizar que essas outras coisas serão añadidas e eu vou ser bendecido. Amém, meu amado? Qual é o que eu trago para terminar? Que vale a pena sonhar os sonhos de Deus, vale a pena ser discípulos para Jesus, vale a pena, vale a pena. É o melhor que nós podemos fazer. Amém, meu amado? Mira o que a Bíblia diz, Hebreus 12:1. Por lo tanto, também nós outros que temos tão grande nuvem de testigos a nosso alrededor, ou seja, tanta gente de Deus, liberémonos de todo peso e de quê, meu amado? Del pecado que nos assedia e corramos com paciência a carreira que temos por adelante. Ele está dizendo, libere-se de todo peso e de todo pecado. Há pecado escondido, tem que deixar, para que pueda avançar com o reino de Deus. E todo peso, que é peso, pastor? É todo o que é demasiado e não me deixa fazer a obra do Senhor. Ele diz, elimina essas coisas e trata de ir ajustando de maneira que tu puedas agora correr a carreira, com paciência. Versículo 2, fijemos a mirada em quem, meu amado? Em la gente que faltou, em la gente que não vino, em los 2, 3, 4. É isso que ele está falando, meu amado? Em Jesus, el autor e consumador de quê? De la fé. E ele disse assim, quem por el gozo que ele esperava, sofreu muitas coisas, meu amado. Então, por que Jesus sofreu a cruz? Por el gozo de estar haciendo a voluntad de Deus. Se a gente vai querer, se a gente não vai querer, não sei. Pero eu sei que estou haciendo a voluntad de Deus, e isso me alegra. E por el gozo de hacer a voluntad de Deus, ele sofreu a cruz, menospreciou el oprobio, a vergüenza, e se sentou depois a la derecha del trono de quê, meu amado? De Deus. Amém? Tu recebes isso? Isso é dizer, heme aqui, Senhor, envia-me a mim. Ponto 2 da aplicação, necessito aproveitar bem o tempo. Necessito aproveitar bem o tempo. Necessito aproveitar com sabedoria, meu amado. Mira o que diz Efésios 5:15. Portanto, cuidado com sua maneira de viver.
No vivan ya como necios, sino como sábios. ¿Cómo yo hago eso, Pablo? Aproveche bem o tempo, porque os dias são malos. Não sejam, pois, insensatos. Procurem entender qual é a vontade de quem, meu amado? Del Senhor. Que é o que esse homem está dizendo? Mira, cuidado com sua maneira de viver. Os anos estão passando. E ele disse assim, ¿puedo dar um conselho a vocês? Sim, puedo. Busque entender qual é a vontade de Deus. Qual é o sonho de Deus. Neemias hizo uma grande obra. Neemias sonhou os sonhos de Deus. Palavra profética de Jeremias. 70 anos depois, Deus agora vai usar um muchacho que todavia iba a nascer. E esse homem hizo uma grande obra. Tu está de acordo comigo, meu amado? Sim ou não? Sim. Eu te pergunto, quantas horas de vida de um dia tinha Neemias? Quantas horas tu crê? 20 e quantas horas? 24. Quantos aqui têm 24 horas igualito Neemias? Levanta a mão, meu amado. A igreja primitiva, discípulos, os 12, que deixaram muitas coisas para sonhar os sonhos de Deus. Esses homens que Pablo deixou Gamaliel e todo para decidir, eu vou a sofrer por Cristo. Todo isso. Quanto tempo tu crê que esse homem tinha para viver? Quantas horas? 24. Então, se a grande obra de Deus em sua vida, eu te quero dizer que são 24 horas. Não vai ser diferente. E esses homens sonharam os sonhos de Deus e viveram os melhores dias de sua vida. Muitas coisas, meu amado, são criadas para roubar seu tempo. Especialmente quando o tempo são as coisas de Deus. Por isso é justamente quando há algo que é de Deus, aparece alguma coisa. Estava todo programado para que eu pudesse estar aí, pero apareceu tal coisa e não puedo. O que significa isso? Coisas que são criadas para roubar meu tempo. E isso há demasiado hoje dia. Distrações. Quando o povo de Deus vivia escravizado em Egipto, e eles queriam agora sair dessa situação, clamavam a Deus, a ideia de Faraó, para que eles não pudessem viver os sonhos de Deus, os planos de Deus, a ideia do Faraó foi assim, dá-lhe mais trabalho, llena-les de trabalho, porque eles estão muito ociosos e têm tempo para querer buscar a Deus. Échales uma quantidade de trabalho que não vão ter mais tempo. Quantos já han leído isso na Bíblia, irmã? Então, qual foi a estratégia do diabo para desanimar o povo e fazer que eles não pudieran viver os sonhos de Deus? Llena-los de trabalho, até que não aguante mais e não tenha um minuto para as coisas de Deus. E eu te pergunto, quantos de nós outros aqui não agarramos todos os trabalhos, mais sábado, mais domingo, mais todas as horas que seja? E se há tempo, Deus, aí veio, se vou a ser a vontade. Distrações. Distrações. Porque todo mundo, meu amado, o homem de Deus que vai cumprir os sonhos de Deus, vai ter 24 horas igualito a ti. É uma questão de prioridades. Que é o que eu aprendo? Se nós não nos reposicionamos, se nós não cambiamos, nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. E nós não hacemos o que ele está dizendo, percebimos, nós não percebimos qual é a vontade de Deus para hoje. Nós não entendemos. Nós vamos vivendo e a vida me vai levando. Não sou eu que ordeno a vida para agradar ao Senhor. Salmos 90:12, há um versículo que nos gusta muito a mandar quando a gente hace cumpleaños. Quando a pessoa está haciendo aniversário, nos encanta, déjame buscar um versículo de aniversário, um versículo de cumpleaños. Esse versículo é boníssimo. E nós mandamos, enséñanos a contar bem nossos dias, para que no coração acumulemos, ¿qué, mi amado? Sabedoria. Lê esse versículo ustedes bem alto. 1, 2, 3. O salmista está dizendo assim, eu tenho um regalo de Deus precioso que se chama tempo. Ele está dizendo, Senhor, eu te pido uma coisa. Eu quero usar esse tempo com sabedoria. Ensina-me então a contar, prestar bem atenção e ver, será que eu estou crescendo, será que eu estou acumulando sabedoria ou não?
Ele está dizendo, vamos hacer la cuenta, cuenta los días, porque los días pasan rápido. La vida pasa rápido. Cerra sus ojos, déjame hacer una oración y tú vas a repetir en su lugar. Diga assim, Senhor, dá-me valor para poder cambiar lo que é necessário cambiar, para organizar-me, tomar decisões sábias, reestructurar-me para hacer lo que le agrada a ti en el tiempo que se llama hoy. Em nome de Jesus. Amém, meu amado? E o último ponto é viver para cumprir os sonhos de Deus. Quando Pablo abriu mano de muitas coisas, um homem que tinha cartas do governo, tinha green card do Império Romano, era tremendo judío, fariseu de los fariseus, circuncidado ao 8º dia. Todo o resumo de Pablo era a coisa mais linda, criado aos pés de Gamaliel. Quando esse homem abandona essa vida, quando esse homem abre mano dessas coisas e diz, eu quero sonhar os sonhos de Deus. E ele empieza agora a passar por muitas coisas. Se tu presta atenção, meu amado, como Pablo termina sua vida, quando termina, e tu presta atenção na questão de ministerial, esse homem, meu amado, o ministério não chamava muito mais a atenção. Esse homem vai terminar preso. Não vai terminar em um palácio reconhecido por todo mundo. E se tu mirasse essa época, o hermano Pablo, tu ia dizer, perdeu tempo, não valeu a pena, isso não foi uma coisa sábia. Mira lo que era ele, mira a classe de homem, lo que ele tinha, deixou todo, e mira, preso, está em um apartamento, não tem nada, a única coisa que ele tem, uma coisa que les encanta, papeles e um bolígrafo. Papéis e uma caneta. Isso é o único que ele tem em sua mão. Mas nada. Perdeu tempo. Pobre Pablo. Quem mandou sonhar os sonhos de Deus? Se tu viesse aí, tu vai pensar assim, porque se tu mirava o status de antes, e como ele termina, não era tão lindo. Mas esse homem, quando estava sentadito, com um bolígrafo na mão, com um papelito, começou a escrever carta a los romanos, carta a Coríntios, carta a los Gálatas, carta a los de Éfeso, carta a los filipenses, carta a los colossenses, carta a tesalonicenses, carta a mi discípulo Timoteo, carta a Tito, carta a Filemón. 13 cartas. Esse homem preso, que tu pudieras dizer, pobre Pablo, mira que coisa increíble, decidiu viver os sonhos de Deus, cambiou sua renda por la coisa de Deus, mira como termina sua vida miseravelmente. Tu crê que terminou miserável, meu amado? ¿Dónde tu tens essas cartas hoje? Responda, meu amado, ¿dónde estão? Será que valeu a pena ou não valeu a pena? A ojos humanos não. A ojos humanos não. Pero aos olhos de Deus foi a melhor decisão. E esse homem viveu os melhores anos de sua vida. ¿Por quê, pastor? Porque decidiu viver os sonhos de Deus. E ele termina dizendo assim, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalha e acabado a carreira. E he guardado o que, meu amado? La fé. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel dia me dará el Senhor, el juez justo. E não só a mim, sino também a quem, meu amado? A todos os que amam su venida. Tu amas a venida do Senhor, meu amado? Amém? Quédate firme. Pelea a boa batalha. Não deixa que sua fé se desvaneça, porque allá há uma corona esperando nossa venida, nossa chegada no céu junto com o Senhor. Amém, meu amado? Se tu pensas em Neemias, e tu vê, uau, era melhor o trabalhito que ele tinha. Mira quantas lutas e quantas coisas passaram. Pero hoje dia, nós estamos falando, em 2019, sobre os dias de um homem que se chamou, ¿qué, meu amado? Neemias. Tu pudieras pensar, pobre Neemias, deixou tremendo trabalho de ser copeiro de quê, meu amado? Del rei. Mira a comida rica que deixou de comer.
Mira a classe de gente que tinha. Não tem mais nada, perdeu todo. Esse homem termina com uma tremenda obra agradando o coração de Deus. E o último, allá, final de seu livro, ele escreve em Neemias 13, 22b. Recuerda esto, Deus mío, conforme tu gran amor, ten compaixão de mim. Acuérdate de mim, Deus mío, e favorece-me. Ele está dizendo, eu hice isso por ti, Senhor. Recuérdate de mim, Senhor. Tráeme tu favor. Eu não espero nada de nada, porque eu sei que eu cumpri sus sonhos. E tu crê que Deus se alegrou desse coração ou não, meu amado? Sim. Qual é a minha palavra de ânimo para todos vocês? Tu estás fazendo a obra de Deus? Coloca sua mirada fija em quem, meu amado? Em Jesus. Se tu já és uma pessoa que com muitos anos já entendeu isso, já escutou isso e já arreglou toda a sua vida, eu estou seguro que cada um que hizo isso e paga um preço por o reino de Deus, de avançar e a ser discípulos. Eu estou seguro que nadie aqui se ha arrependido. Eu estou seguro que nadie aqui vai dizer, não, de verdade, se eu pudesse regressar, eu havia corrido aquela promoção que eu ia ganhar $500,000 ao ano. Nadie. Porque sonhar os sonhos de Deus são melhores que sonhar nossos sonhos. Tu recebes isso, meu amado. Mira, su papá tinha sonho para ti, su mamá tinha sonho para ti, su família tinha sonho para ti, tu tenias sonhos para ti, todo mundo tinha sonhos. Eu te quero recordar essa noite que Deus tem sonhos para ti. E Ele quer cumprir esses sonhos em las 24 horas que nós temos. Amém, meu amado? A única coisa que Ele espera são os Neemias, que nem haviam nascido todavia. E ele já viu uma palavra dizendo, sonhe mis sonhos. E ele encontra anos depois um muchachito que quando escuta as lutas e diz assim, eu vou cambiar minha vida, Senhor, mas eu quero fazer sua vontade. E esse homem viveu lo mejor de Deus em seus dias. Mira, meu amado, tu estás em Naples não para quedar-te rico, nem para viver só em uma linda cidade com uma praia muito linda. Tu estás em Naples para cumprir os sonhos de Deus. Escucha o que eu estou dizendo. Se tu pensas que tu has venido aqui para ganhar dinheiro, juntar um dinerito, um dia volver para seu país, um dia ser outra cosita, está bem, tu pode crer que seja isso. Pero os dias que Deus te ha dado, as 24 horas, Deus te ha dado para viver aqui. E nessas 24 horas, se há um sonho de Deus para viver nesse lugar. Amém, meu amado? E como discípulos do Senhor Jesus, tu has escuchado as palavras de seu Senhor dizendo, esse é meu sonho. Em la vida tu vas ter muitas distrações, muitas distrações. Pero recuerdes em seu coração que há um Jesus dizendo assim, não se distraia tanto, por amor de Deus. Vaya também e haga discípulos de todas as nações. Ensine-les a guardar e tu vas a ver o que eu vou fazer com sua vida. Eu vou estar contigo todos os dias. Amém, meu amado? Tu recebe essa palavra? Amém?